O processo de montagem da parede curva é o mesmo das anteriores. O que a diferencia é a marcação, que parte do raio da curvatura que ela vai ter. Por isso, para se montar uma parede curva, é preciso ter, antes de tudo, a medida do raio da parede e a localização da origem do raio. Vamos ver então como fazer essa marcação. Depois de determinar onde fica a origem do raio, com uma linha presa a um lápis, coloque a medida do raio na ponta da linha até a ponta do lápis e risque no chão o raio da parede. Você também pode levar essa marcação pronta em um gabarito e fazer sua transferência para o piso. Depois que a marcação no piso estiver pronta, você prossegue as etapas da montagem normalmente. Faz a transferência da marcação para o teto e prepara a colocação das guias. Aqui atenção, porque as guias devem ser cortadas em uma aba e na alma, para poderem formar a curvatura. A fixação das guias é feita de acordo com o raio da curvatura da parede. Quanto menor o raio, maior o número de fixações, no máximo a cada 15 centímetros. As emendas são sempre feitas de topo. Depois de fixar as guias do piso e do teto, é hora de colocar os montantes, que devem seguir a especificação. E lembre-se, a distância máxima entre montantes é sempre de 60 centímetros. Com a estrutura pronta, você deve colocar as chapas na posição horizontal, porque assim elas se curvam mais facilmente. A chapa de 12,5 mm é recomendada para raios maiores do que 1 metro. Se o raio tiver entre 1 e 2 metros, pulverize a chapa com água e use um gabarito para curvar a chapa. Se o raio tiver entre 2 e 3 metros, só pulverize com água. E se o raio for maior do que 3 metros, faça a curvatura a seco. Mas se você for trabalhar com chapas de 9,5 mm, o chapeamento tem que ser duplo. Para raio menor do que 1 metro, pulverize a chapa com água e use um gabarito para curvar a chapa. Se o raio tiver entre 1 e 2 metros, só pulverize com água. E se o raio for maior do que 2 metros, faça a curvatura a seco. Existe ainda a possibilidade de você trabalhar com chapas de 6 milímetros. Nesses casos, o chapeamento das paredes também deve ser duplo. E é a mesma coisa. Para raio menor do que 1 metro, use água e o gabarito. Se ele tiver entre 1 e 2 metros, use apenas água. E se for maior do que 2 metros, faça a curvatura a seco. Repare que a fixação das chapas começa pelo meio, seguindo depois para os lados. Assim fica mais fácil o seu trabalho. Depois de pronta esta etapa, o acabamento é feito normalmente. Vamos rever juntos os principais diferenciais da montagem das paredes curvas.